Amém? Gente, nós estamos aí numa sequência de palavras, né, para nós mulheres, que vem começando desde do começo do ano, de reconstrução, de referência. E o tema dessa mensagem hoje, eu tive ele assim, umas 2 semanas atrás, mais ou menos e eu ainda não tinha nada, nem palavra, nem nada. E a mídia falava assim, qual é o tema da mensagem? Que eu dou o tema antes para eles, né? Eu falei, gente, não tem, faz a arte, que a gente precisa da arte. O tema vai vir. E aí, quando foi lá nos 45 do segundo tempo, que precisava da arte, eu falei, meu Deus, eu vou ter que me aquietar um pouquinho aqui, a minha mente, para que o Senhor possa falar ao meu coração um tema, né? Porque até então o tema ia ser hoje. Mas, no dia mesmo, no 45 do segundo tempo, aí, que eu precisava mesmo da arte, veio muito forte ao meu coração a palavra coluna. E eu anotei e falei, louvado seja o Senhor, já tem a palavra, que quando eu tenho o tema, eu já despreocupo. E aí, orando e buscando, me veio o seguinte versículo, que está lá em 1 Timóteo 3, no versículo 15. Eu gostaria que colocasse aí, por favor. Enquanto eles colocam, eu vou ler aqui o que eu já deixei escrito aqui, para ficar mais fácil. Para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Em algumas versões fala coluna e firmeza da verdade. Então, o tema foi através desse versículo. E do momento de oração, buscando o Senhor, para que Ele pudesse trazer a revelação dessa palavra que Ele queria que eu ministrasse para vocês sobre coluna. E como Deus já estava trabalhando conosco acerca da reconstrução, acerca de referência. Então, a coluna, quando Ele falou coluna, eu falei, tem algo aí que o Senhor quer trazer ao nosso coração, para que a nossa construção em Deus seja forte. Porque não existe uma construção sem uma coluna. Não existe. E Deus, Ele está falando ao nosso coração que nós, mulheres, como igreja, nós somos coluna e alicerce da verdade. Então, o Senhor quer trazer isso muito forte ao nosso coração, para que eu e você possamos permanecer firme no Senhor. Por mais que as tempestades, por mais que as adversidades venham, mas nós, como coluna firme, nós vamos prevalecer. Porque quando você vê aqui a parte B, vai falar assim, ela é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Porque nós somos a igreja do Senhor. Nós somos considerados como coluna. E nós detemos a verdade que é Cristo. Então, quando o nosso coração, ele atende e sabe que nós somos coluna da verdade, representando a verdade que é Cristo, o inimigo ele não vai ter poder de nos derrubar. Ele não vai ter poder de nos tirar da presença do Senhor. Porque a coluna, ela fica firme. A coluna, ela não anda. A coluna, ela só é destruída quando ela realmente é atacada para quebrar e jogar no chão. Então, eu quero trazer um entendimento hoje para nós como coluna, e o tema que eu coloquei lá na arte é mulher, coluna de sustentação. Porque nós aguentamos muito peso, né? Então, eu quero trazer os dois lados aí para vocês entenderem que o que Paulo estava falando quando ele escreveu a primeira carta ao Timóteo, ele estava dando a Timóteo as instruções para que ele pudesse conduzir a igreja, e nós somos a igreja, então instruções para nós, como igreja do Senhor. Mas eu quero trazer também para o nosso lado natural, para o nosso lado físico, porque nós, como mulheres, nós somos a coluna. Quem aqui já ouviu muitos pregadores falando assim, que as mulheres de oração é a coluna da igreja? Eu já vi. Né? Então, no lado espiritual, nós somos uma coluna firme, que sustenta, mas também no natural, na nossa casa, nós somos uma coluna que sustenta. Uma coluna de sustentação. É diferente de ser cabeça. Nós somos coluna. Nós não somos cabeça. Não tem como o teto ficar firme sem uma coluna. E aí, gente,
Lá em Efésios 3, 23, diz o seguinte: pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. E lá no versículo 32, nessa união entre o marido e a esposa e entre Cristo e a igreja, que está trazendo um paralelo, diz o seguinte: esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Então, sempre essa configuração está trazendo para nós, mulheres, como coluna, e também no lado espiritual, como coluna espiritual mesmo. Então, assim, é muito forte esse tema. E quando Deus traz revelação ao nosso coração, fica muito mais fácil quando nós entendemos quem realmente nós somos e por que nós fomos chamadas de colunas. Então, eu quero tentar discorrer aqui no tempo, ainda bem que eu não estou nem enxergando as horas ali, gente, porque tem muita coisa que eu fiz questão de anotar, porque é muito forte para nós. São revelações tremendas que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Agora, se nós atentarmos para aquilo que o Senhor está falando e obedecer, gente, Luz e Mães vai ser pequeno mesmo. Eu creio que o mundo vai ser pequeno. Quando nós entendermos o nosso chamado, quando nós entendemos o porquê que o Senhor nos colocou no lugar que nós estamos hoje, tanto na igreja, quanto na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Não existe nós estarmos aí, gente, eu estou aqui nesse lugar por acaso. Não existe por acaso. Deus tem um propósito em tudo e em todas as coisas. Então, se nós entendermos tudo que o Senhor está falando, e eu quis fazer questão de anotar, para não esquecer nada, nada, nada. Eu pesquisei algum significado da palavra coluna na Bíblia. Porque a Bíblia, gente, ela é completa, ela tem tudo que a gente precisa. E a Bíblia ela não se contradiz. Tanto de Gênesis e Apocalipse, o Senhor tem algo grandioso de revelação para nós, com o sentido do Senhor. Então, lá em Êxodo 26, 32, a palavra coluna está significando, do jeito que eu anotei aqui para vocês entenderem. É uma peça usada na arquitetura para sustentar coberturas e apoio. Então, lá em Êxodo 26, 32, na construção do templo, quando Moisés tem ali do Senhor a planta do templo, o Senhor deu tudo direcionado para ele. Então, lá aparece a coluna, que o Senhor está dando instrução de como colocar as coisas na coluna. Então, é uma sustentação e cobertura e apoio. E lá em Gênesis 28, 18, pedra que servia para marcar um lugar sagrado ou para conservar a lembrança de uma pessoa ou acontecimento. Quando Jacó teve um encontro com Deus e no outro dia ele quis marcar lá com uma pedra, para que ele não pudesse esquecer aquele acontecimento que aconteceu na vida dele. E a pedra na Bíblia é coluna. Testemunho entre duas partes, que está lá em Gênesis 31, 52, quando Jacó e Labão fizeram um acordo. Então, eles colocaram lá uma pedra como coluna, como testemunha. Coluna como guia, como luz e como proteção, que está lá em Êxodo, no 13, do 20 ao 22, quando o Senhor ia conduzir o povo no deserto, e o Senhor ia como uma coluna sobre eles, guiando, trazendo luz e protegendo eles. Então, a coluna, ela é a peça mais forte de um edifício, que suporta muitas coisas. E quando a gente vê o significado da palavra coluna, e nós, como igreja, somos comparados com uma coluna. Gente, é maravilhoso demais. Nós só precisamos entender o que Deus está falando para nós, o que Ele projetou para nós, como mulheres fortes, firmes e que sustentam muitas coisas. E se a gente olhar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa casa, como nós, mulheres, temos sustentado muitas coisas. Como nós, mulheres, estamos ainda deixando firme os nossos casamentos. Como nós, mulheres, estamos deixando a nossa casa em ordem, firme, como coluna. Nós só não podemos trocar os papéis. Uma coluna é uma coluna. O teto
é outra coisa. É o homem, né? Porque quando nós lemos aqui em Efésios, fala que o marido é o cabeça da esposa. No lar, ele é o nosso teto. E aí, durante esse momento, eu questionei, falei, Senhor, mas e as mulheres que não têm marido? As mulheres que estão sozinhas, né, por algum motivo aí, ou não casaram. E o Senhor falou muito forte ao meu coração, eu sou o cabeça delas. Eu sou o cabeça delas. Elas, como coluna, elas estão ajudando o teto a ficar firme. Então, não tem desculpa de você falar, não, mas lá em casa eu sou a cabeça porque eu não tenho marido. Não, a cabeça sua é Jesus. Ele é o seu guia. É Ele que vai te direcionar. Então, não tem desculpa para nós. Nós só precisamos fazer e ser aquilo que o Senhor tem para nós. E nos chamou para fazer. Então, gente, coluna é a peça mais importante numa construção. Olha só como que Deus é maravilhoso conosco, né? Nós sendo comparados com uma coluna. Coluna. Se eu procurar para vocês aqui testemunho de vidas, tem testemunho aqui que eu falo, nossa, como que você aguentou até hoje? Uma coluna firme, forte, e por isso você está aqui hoje. Você é uma coluna, mulher. Então, não desista fácil, não deixe o inimigo destruir a sua vida. Não deixe o inimigo derrubar aquilo que você construiu, porque você é uma coluna firme. Que a verdade está com você e a verdade é Cristo. Então, todas as vezes que o inimigo vir na sua mente, colocando algo que não é a verdade de Deus, repreende. Quando a voz do inimigo vem falando a sua casa, não vai dar em nada não, ninguém vai prestar aqui. Não, essa casa ninguém tem paz, repreende. Você como coluna, como uma mulher forte, como uma mulher firme, que sustenta a verdade prevalece na sua casa. Aprende a lutar, a permanecer firme com aquilo que o Senhor tem para vocês. Fácil não é, porque o inimigo ele tenta nos enganar todos os dias. O inimigo ele tenta todos os dias nos tirar da posição que o Senhor tem para nós. Todos os dias. Todas as horas nós somos atacadas. E durante o tempo que eu comecei a ser ministrada por essa palavra, a única coisa, gente, que me veio na minha mente muito forte, e eu, com essa correria tudo, eu não tive tempo de falar para os meninos da mídia, foi aqueles prédios lá na Ucrânia. Todas as vezes que eu olhava, que passava uma reportagem, que eu via aquelas casas, que eu via aqueles prédios, e eu falava, meu Deus, está como uma ruína, está tudo destruído. E o Senhor falava assim para mim, mas a coluna desses prédios é forte, porque eles foram bombardeados, mas não atacou a coluna. Eles estão firmes, eles estão em pé. E aí eu comecei a observar, gente, eu vi um prédio que foi atacado na frente. Ele estava todo destruído, a janela, a porta, o telhado estava um pouco destruído, mas ele estava firme, as colunas não tinham sido bombardeadas. E o Senhor ministrava muito no meu coração sobre esses prédios que estavam lá sendo atacados dia e noite, mas eles estavam lá firmes. E o Senhor falou muito ao meu coração que muitas vezes nós estamos como aquele país lá, como um prédio daqueles lá, sendo atacadas dia e noite. E talvez algumas coisas foram destruídas, mas nós como coluna estamos firmes. Estamos lá em pé, aguentando todos os bombardeios que vêm sobre a nossa vida. Só que o Senhor, Ele tem uma palavra de esperança. Porque quando tudo passar, vai vir a reconstrução. E tudo vai ficar perfeito. Tudo vai ficar bonito novamente. Mas a coluna tem que permanecer firme. Por mais que os ataques do inimigo sejam ferozes. Eu não sei o que vocês estão passando. Mas eu sei o que eu passo individualmente. Eu sei como que é a minha luta. Como que o inimigo vem tentando derrubar. Como que o inimigo vem tentando destruir. Mas por mais que tem dias você está lá todo quebrado, mas a gente ainda está firme. Quando a palavra do Senhor vem para nós, a verdade de Deus vem, Ele nos renova. E nós passamos por prova todos os dias, mas é para ser aprovado. É para permanecer em pé. Então, quando está muito intensa aí, gente, esses bombardeios, a guerra,
vai para o seu quarto, vai para um cantinho, vai buscar a verdade do Senhor para a sua vida. Vai buscar aquilo que Ele tem, uma palavra que vai te ajudar a neutralizar os bombardeios do inimigo. Porque Ele é poderoso. O Senhor, Ele é poderoso. E Ele nos dá armas, nos dá para que nós possamos permanecer firmes. Para que nós possamos contra-atacar o inimigo. E essas armas estão na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos ajuda a contra-atacar, a desviar os bombardeios que vêm, a cancelar balas, armas poderosas que vêm em nossa direção. A palavra de Deus. Por isso que nós, quando fala lá em 1 Timóteo, que nós somos a igreja do Deus vivo, e nós somos como uma coluna e um alicerce da verdade, porque a verdade está em nós. Uma coluna firmada, no alicerce firme que é Cristo. Ela não cai fácil, ela não cede fácil. Amém? Lá em Gênesis 2:18, fala assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Mas por que, Elaine, que você trouxe esse versículo? Porque foi o que o Senhor trouxe no meu coração. Nós, como esposa, nós somos ajudadora. Nós somos coluna firme. E, gente, nesse estudo e pesquisa, eu vi que a palavra ajudadora, no grego, gente, ela significa coluna. Significa coluna. E eu, meu Deus, tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Nós somos coluna. O Senhor nos projetou para ser coluna firme. Firme no Senhor. Não deixe o inimigo tirar você daquilo que o Senhor tem para você. E olha só, gente, que tantas qualidades, quantas características o Senhor trouxe ao meu coração em cerca deste versículo só. Olha só o que significa a palavra idônea. Aquela que se adequa, que serve perfeitamente ao propósito que se refere, que demonstra aptidão e capacidade para ocupar determinados cargos, para realizar determinadas tarefas, apta e competente. Tudo isso é o significado da palavra idônea. Foi o que o Senhor nos fez, idônea, para com o homem, para com Ele, para com Cristo, que é a nossa cabeça. Então, o Senhor, quando nós começamos a entender, quando o Senhor revela para nós, gente, mulher, você é forte. Mulher, você é capaz. Você pode. Em Cristo você pode todas as coisas. Mas você tem que deter a verdade. A verdade tem que estar no seu coração, na sua mente, porque tem que sair de você a verdade. Bora lá. O sinônimo de idônea: adequado, apta, capaz, competente, confiável e conveniente. Gente, era para nós estar aqui, ó, pulando de alegria. A palavra de Deus, a verdade de Deus está dizendo isso sobre nós, mulheres. Sobre nós, mulheres. Portanto, a mulher como coluna da nossa casa, na igreja, no nosso trabalho, na sociedade, na nossa nação, ela deve ser como? Bora lá. Adequada. Desempenha o papel para o qual ela foi criada. Ela é funcional. Ela faz aquilo que nasceu para fazer. É adequada para construir. Nós, mulheres, fomos chamadas para construir. Quando nós estamos lá formando a nossa família, é a mulher que constrói, gente. É a mulher que dá forma. É a mulher que constrói uma casa, não é? No sentido de estar lá dentro. Porque o homem, ele faz lá o prédio, né, gente? O tijolo e tudo. Mas quem dá forma à casa? Quem coloca ali um vaso no lugar? Quem ajeita o quarto? Quem ajeita tudo na casa? Não é a mulher? Porque você foi apta, adequada para construir. Então, a nossa casa, gente, é um lugar de aconchego, né? É onde a gente está lá para colocar
e forma, colocar ali para fora tudo aquilo que a gente foi criado para ser. O nosso lar ali é uma bênção. Então, nós precisamos ali construir o nosso lar, tanto espiritual como natural, ser um lar abençoado. Nós, como coluna, gente, faz parte da nossa natureza aí, faz parte daquilo que o Senhor nos criou a ser adequada, funcional. Funcional. Eu trabalho fora, mas você é adequado para fazer as coisas funcionar na sua casa, no seu trabalho, na sociedade, na nação, em todo lugar que você for, porque você é uma coluna, você é firme, você é forte. Você só não pode deixar o inimigo desconstruir aquilo que Deus está construindo na sua vida. Você tem que estar firme. A mulher sábia edifica sua casa e a tola com as suas próprias mãos a derruba. Provérbios 14, 1. Mais uma vez, a palavra do Senhor, a Bíblia, está dizendo que nós construímos a nossa casa com sabedoria, com aptidão, porque o Senhor colocou isso em nós. Nós só precisamos desenvolver e fazer aquilo que o Senhor nos fez para ser. Apta, é boa naquilo que faz com aptidão, com habilidade, não é forçado, é natural. Você nasceu com o dom de construir e isso é inegável. Gente, olha, mais uma vez, falando que nós nascemos com o dom de construir. Construir um lar de paz, um lar aconchegante, um lar abençoado. É a nossa parte. Porque nós, como coluna, gente, como coluna, nós só precisamos entender e começar a praticar, né? Porque ouvir é fácil. Tiago fala, se nós ouvir e não praticar, não adianta nada. Agora, se nós ouvirmos e praticar, como, Elaine? Peça ao Espírito Santo, Senhor, a tua palavra, então, diz que eu sou apta para fazer, sou adequada, eu sou uma coluna, então me ajuda a ser a coluna mesmo? Me ajuda a ficar firme? Me ajuda a construir a minha casa? Me ajuda a fazer com que a minha casa permaneça na tua presença? O Espírito Santo, ele está aí do seu lado para te ajudar. O Espírito Santo. Às vezes nós vamos em pessoas erradas. Nós temos que ir no Espírito Santo para nos ajudar a construir a nossa casa, a sermos como coluna mesmo. É o Espírito Santo. Terceiro, ela é capaz, tem habilidade natural, ela é capacitada desde a criação. Deus nos descreveu assim, capazes e idôneas. Gente, olha só o tanto de qualidade em uma palavra só que Deus nos fez. Competente, o que faz com excelência, e da tua casa ninguém tem maior competência em construí-la do que você. Olha só, gente. Se a nossa casa está em desordem, a culpa é nossa. Porque nós temos a competência de trazer a nossa casa em ordem. No nosso papel de coluna, de uma mulher forte e firme no Senhor. Confiável, transmite confiança, suporte e é procurada porque confia nela. Nós, como mulheres de coluna, nós temos e transmitimos confiança. Parte difícil, né? O que a gente vê nos lares hoje, os filhos não confiam. Nem nos pais, nem nas mães. É difícil, né? Imagina dentro do lar, os filhos não poder confiar na mãe. Então, nosso papel é de confiança, é saber ouvir, saber dar um conselho, saber trazer Deus ali para aquele lugar, naquele momento. É o nosso papel. O pastor ministrou aí durante umas 3, né, gente, EBD, sobre pais sarados, filhos curados. Porque é o nosso papel com os nossos filhos. Porque o primeiro ministério nosso, gente, é a nossa casa. O primeiro ministério nosso é a nossa casa, os nossos filhos, nosso esposo. É o nosso primeiro ministério. E o Senhor, ele aqui fala que Ele nos deu o dom, a capacidade de fazer. Então, nós temos que buscar esse dom no Senhor, no Espírito Santo. Até que nós não tem algo em nós que nós não estamos conseguindo fazer, nós temos que buscar o Espírito Santo, porque a palavra de Deus já determinou o que nós somos e o que nós vamos fazer. Nós só precisamos receber do Senhor. Conveniente, não é intrusa.
sabe o momento certo de falar e agir, não é inconveniente e a sua fala é na hora certa. Olha só, gente, uma mulher como coluna, ela não é intrusa. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que respeitar também, né, gente, nossos filhos, nosso esposo, e às vezes nós agimos como intrusa, né? A gente chega e quer ver, quer fazer, não. Aqui fala que ela não é intrusa e ela sabe o momento certo de falar. Então, para nós mulheres, isso aqui é meio complicado, né? Que às vezes a gente fala até sem pensar. A gente já vê algo, a gente já fala, né? E aí que fala que nós temos em nossa qualidade ser conveniente, ou seja, até pode acontecer alguma coisa, assim como acontece nas nossas casas, né, gente? Mas o que nós fazemos, nós temos que orar e pedir ao Senhor para que nos dê sabedoria para agir com aquilo que está acontecendo. Para aí sim a gente falar na hora certa. Por quê? A gente não pode ferir. Nós não somos feitas para ferir, nós somos feitas para curar. E às vezes, quando nós agimos na carne, a gente fere. A gente realmente quer deter tudo ali, a gente quer estar à frente de tudo, né? Mas o Espírito Santo, ele traz ao nosso coração e nos ajuda, gente. Às vezes você pode estar pensando, gente, é impossível ser essa mulher. Não. Se fosse impossível, não estava na palavra de Deus. Porque é o Espírito Santo que vai nos ajudar a ser esta mulher, uma coluna firme, que tem a verdade. É o Espírito Santo que vai nos ajudar. É Ele. Deus nos determinou assim, e Ele nos definiu como ajudadora idônea, e deixou exemplificado na prática o que faz essa mulher ajudadora. É lindo, né, gente, o papel dessa mulher aqui. E para nós, quando nós começamos a colocar em prática, gente, é maravilhoso. Você vê a sintonia, né, da onde você está. Às vezes eu falo casa aqui, mas é em todo lugar que você está, você vai ser uma coluna firme. Então, é maravilhoso quando você vê as coisas acontecendo naquela sintonia, naquela leveza, naquela paz. Às vezes tem momento de turbulhão, gente, às vezes tem momento, mas assim, a gente, como nós buscamos e temos o Espírito Santo, às vezes a gente vai ter o discernimento do que está acontecendo. Então, é muito importante nós entendermos isso e buscar o Senhor. Buscar mesmo, Senhor, eu quero ser essa mulher forte, essa mulher como coluna mesmo, Senhor. Não é impossível. Impossível é se você não tentar. Impossível é se você não deixar o Senhor te ajudar. Aí sim é impossível. Mas se você quebrantar diante do Senhor, falar, Senhor, eu quero ser uma mulher como coluna, me ajuda. Porque o Senhor, gente, a gente pode esconder das pessoas, mas de Deus a gente não esconde. Então, é no Senhor, a gente tem que ir no Senhor, ser humilde, falar, Senhor, o Senhor está vendo a situação aqui. O Senhor está vendo que eu não estou conseguindo ter discernimento, mas me ajuda, Senhor. Me ajuda. E aí, Ele vai te ajudar. Ele vai te trazer algo, te dar sabedoria para fazer diante das situações. É o Senhor. É Ele que vai te ajudar. Amém? Lá em Provérbios 31, do 25 ao 26, aí depois, gente, vai ficar como tarefinha para vocês em casa, porque o nosso tempo sempre é curto, né? Não tem como você ler tudo que a gente coloca aqui. Mas lá vai trazer para nós as características da mulher virtuosa, idônea e ajudadora. Então, assim, é lindo, né? Você olha lá e fala, gente, não consigo ser essa mulher, não. Mas consegue sim. O Espírito Santo vai te ajudar. Porque se está na palavra, gente, nós temos que acreditar. Então, nós vamos ser. Talvez, devagarzinho, a gente vai conseguir chegar, né? Vencer algum daqueles versículos lá. Mas leia ele, gente. Ore ele. Aprenda a orar a palavra. Aprenda a orar a palavra para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. A determinar, a profetizar tudo aquilo que a palavra está falando. Você vai ver como vai mudar a sua vida, se você começar a orar a palavra. Eu vou ler aqui o versículo 20, 25 e 26, eu coloquei aqui na versão Almeida, acho que corrigida, acho que é a Almeida corrigida, que diz assim, a força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia do futuro,
feliz, bem-humorada, corajosa, persistente e confiante. Não teme o futuro, porque ela sabe ela não teme o futuro, porque ela sabe nas mãos de quem ela está. E o 26 diz o seguinte: abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Fala o necessário e o que edifica. Promove vida com sua fala e não fere, ela exorta. Então, ou seja, as características da mulher coluna, firme e forte no Senhor, em quase toda a palavra da Bíblia que fala acerca de mulher, ela traz essas características para nós. Só que quando fala aqui o 26, gente, abre a boca com sabedoria. Quantas vezes nós abrimos a nossa boca dentro do nosso lar sem sabedoria? Gente, muitas vezes. Muitas vezes. Se todos os dias você for prestar atenção no que você está falando dentro da sua casa, você vai ver, meu Deus, tem coisa que eu falo sem pensar. E é verdade, gente. Tem coisa que a gente fala sem pensar, fala sem sabedoria. Mas aqui diz que a qualidade da mulher como coluna, como ajudadora, ela abre a boca com sabedoria. E a lei da beneficência está na sua língua, ou seja, nós só profetizamos vida. E, gente, dentro dos lares, o que a gente vê muito hoje, né, vamos falar de nós mulheres, né? Porque nós mulheres, muitas vezes, gente, trazemos morte para a nossa casa. Do jeito que a gente fala. A nossa língua não é boa, não. Ah, esse menino não presta, não. Olha que menino preguiçosa. Isso vai dar em nada. Quando casar, misericórdia. Nós falamos isso, gente. Na hora da raiva, né? Porque cada um tem uma personalidade aí. E às vezes a gente empresta a nossa boca ali para... Nós temos que mudar isso, gente. Nós temos que profetizar a bênção. Nossos filhos são uma bênção. Às vezes, nós que não estamos conseguindo dar a eles o conhecimento necessário. Nós que não estamos conseguindo instruir essas crianças, os nossos filhos. É nós. E aí a gente fica lá maldizendo, fica lá reclamando. Quantas vezes a gente já fez isso e ainda faz, gente? Por isso que nós temos que pensar bem. Estar com a palavra do Senhor ali, firme no nosso coração, na nossa mente. Porque na hora de falar, na hora da raiva, você pode até querer falar, mas você não vai falar. Porque você vai abençoar a sua casa, abençoar os seus filhos, abençoar onde você está, em todo lugar. Então, nós temos que ter essas características, mas temos que buscar no Senhor. Porque a nossa personalidade, gente, todas as mulheres têm uma personalidade forte, gente. Tem. Eu mesmo, misericórdia. Tem dia que eu já falo, gente... Eu sou chata mesmo, eu falo. Mas por que eu vou falar que eu sou chata, se eu posso falar, não, eu sou uma bênção? Por que eu não busco o Espírito Santo? Espírito Santo, traz em mim o fruto do Espírito, porque eu preciso, cada dia mais ser melhor. Então, a nossa fala, gente, às vezes a gente fica chata de tanta gente falar que a gente é chata. Mas nós temos a verdade. Mas nós não falamos a verdade. Deus nos projetou para ser uma bênção. Para liberar a vida. A palavra do Senhor diz que a nossa língua tem o poder de dar vida e morte. Às vezes a gente está trazendo só morte. Então o Senhor, Ele quer, sabe, reconstruir a nossa vida espiritual e natural, mas nele. Então, se a partir de hoje, gente, começa a profetizar a vida na sua casa, começa a profetizar a bênção, começa a ser ajudadora lá no seu lar, começa a ser uma mulher que tem atitude de posicionamento, que não vai deixar o inimigo destruir a sua casa, não vai deixar o inimigo levar os seus filhos. Se posicione, ore a palavra todos os dias, determine na vida da sua casa, da sua família, o que a palavra de Deus diz. Determina, porque nós estamos perdendo, gente. Nós estamos perdendo nossos filhos, nós estamos perdendo a nossa casa, nós estamos perdendo a sociedade, porque muitas vezes nós estamos acomodados. Muitas vezes nós estamos lá não cumprindo a função que o Senhor nos fez para ser. Hoje, a gente fala com propriedade que hoje o celular nos roubou da nossa casa. Nós estamos dentro de casa, mas fora de casa. Porque 24 horas o celular é um instrumento que está tirando as mães de dentro de casa. Está tirando as mães de olhar os seus filhos.
24 horas. Porque o celular, gente, é um trem só Jesus na causa. Se a gente não tiver domínio próprio, a gente perde a casa diante dos nossos olhos, mas nós não estamos vendo. Aí, de repente, como que isso aconteceu? Eu não sei como que meu filho se perdeu desse tanto. Não sabe não, abençoada. Você não tirava o olho do celular? E aí? Nossa, mas nunca imaginei que o meu filho ia fazer isso. Mas não imaginou mesmo não, seus olhos não estavam nele? É a verdade, gente. É a verdade. É a verdade que está acontecendo aí fora. E muitas vezes dentro da igreja. Estamos perdendo os nossos filhos com nós dentro de casa. E não é porque você trabalha fora, não. Porque você está fora de casa, está dentro de casa. Você pode trabalhar fora, mas você está dentro de casa. Ter ordem. Não deixar os seus filhos fazer tudo o que eles querem, não. É chegar e ter um posicionamento. Um dia o Senhor falou para mim, eu quero que você volte para casa. E eu falei, eu vou voltar, vou largar do serviço então. Vou pedir demissão, como os outros. E o Senhor falou, não é você sair do trabalho. Eu falei, como assim, Senhor? É você estar na sua casa, quando você estiver lá. É você voltar para a sua casa, sua mente, seu coração tem que estar lá. E eu, vixe, difícil, viu, gente? Mas é fácil? Não é não, mas a gente consegue. É você estar na sua casa, presente em tudo que está acontecendo. Então, a mulher como coluna, gente, ela está lá firme. Ela está lá, fazendo o papel que ela tem que fazer. Como ajudadora. Amém? Então, gente, é maravilhoso. Gente, estou tentando aqui, eu não enxergo lá as horas, não, mas vamos lá. Exemplos de mulheres na Bíblia. Exemplos de mulheres na Bíblia, que eu vou trazer 2 exemplos aqui de mulheres como coluna mesmo. O primeiro que eu coloquei está lá em Juízes 4, do 4 ao 9. A primeira mulher que eu trouxe como exemplo hoje para nós foi a juíza Débora. Por quê? Porque ela se levantou como mãe de Israel, como mãe de uma nação, num tempo onde não tinha lei na terra. Porque o povo se afastou de Deus e Deus afastou do povo. Então, o povo, cada um vivia do jeito que queria. Só que a misericórdia do Senhor é tão grande que, de vez em quando, de tempos em tempos, ele levantava alguém como juiz para libertar o povo. E lá em Juízes 4, vai falar da Débora, que diz o seguinte: quem julgava Israel naquela época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava-se sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas a procuravam para que julgasse suas questões. Uma mulher que se levantou ali, como mãe de Israel, que guiava o povo, que trazia instruções ao povo. Aí eu fiquei pensando, como que essa mulher se levantou? Gente, ela tinha intimidade com Deus, porque ela era profetisa, então ela ouvia Deus. E ela transmitia para o povo aquilo que o Senhor falava com ela. E aí diz o seguinte: certo dia mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon para irem ao Monte Tabor, e eu farei Cícera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. Ali eu os entregarei em suas mãos. Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, senão não irei. Ou seja, ele confiava nela, porque ele sabia que ela tinha intimidade com o Senhor, que ela ouvia a voz de Deus. Uma mulher que se posicionou como uma coluna para uma nação, para libertar o povo. Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá honra nesta missão, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quedes. Ou seja, ela teve um discernimento já, porque ela tinha intimidade com o Senhor, ela ouvia o Senhor. Então, o exemplo de Débora é muito maravilhoso para nós e importante, porque ela se levantou como mãe de Israel, que está lá no Juízes 5:7. Restavam poucos nos povoados de Israel, até que Débora se levantou como mãe para Israel.
se levantou como uma mulher de coluna, uma coluna forte para aquela nação que estava enfraquecida. Uma mulher trouxe libertação para a nação. E o que eu vejo na história de Débora, nós, mulheres, precisamos nos posicionar, gente. Precisamos nos posicionar. Precisamos buscar o Senhor para ouvir a voz de Deus. Porque não só a nossa casa, mas toda a nação, nós podemos ajudar. Nós precisamos posicionar. E muitas vezes nós nos calamos. Muitas vezes nós deixamos, não é da minha conta. Nós não nos levantamos como uma voz do Senhor. Nós estamos acuados. E o que a gente vê hoje, mulheres se levantando, usado pelo diabo. Mulheres influenciando nossos filhos. Ecoando a voz dela, quarto canto. E nós que detemos a verdade, que temos a verdade, não estamos nos posicionando. Não estamos nos posicionando para salvar, para libertar a nossa nação. Então, quanto mais nós não nos posicionarmos, nós mulheres, como igreja, gente, nós não vamos vencer as armadilhas do inimigo. Hoje, quando você olha para a televisão, quando você olha para a internet, você vê coisas assim que você fica encabulado de tanto que é horrível, você nunca imaginou ver na vida. Mas nós nos calamos. Infelizmente, nós não nos posicionamos. Agora, gente, a onda que está aí agora, os jovens, para vocês verem aí os nossos filhos, né, porque nossos filhos são jovens, se a gente não tomar cuidado, entra para dentro da nossa casa, mas os jovens aí fora estão se levantando como pansexual. Tá, gente. Agora, eles definem o amor, não é mais pelo sexo, não, é pelo coração. Ah, se eu vi um cachorro ali, meu coração foi por ele, eu vou ficar com ele. Pansexual, gente. Não tem sexo mais, não. Pode ser homem, pode ser mulher. E é o que está acontecendo. Jovens, gente, jovens de 17, 18 anos, já declarando na internet que é pansexual. E aí, gente, nós, misericórdia, se nós não nos levantarmos, não posicionarmos, nós temos a verdade. Deus criou só o homem e a mulher, o macho e a fêmea, gente. Formar família. Nós temos a verdade, mas nós temos que nos posicionar. Nos posicionar, gente. A internet tem agora que só o povo do mundo que está tendo voz. Só. Cada coisa que você escuta, fala, meu Deus do céu. E nós não conseguimos policiar aquilo que nossos filhos veem, ouvem. Porque daqui uns dias, nós vamos estar ali praticamente isolados do povo, porque eles não querem nem ouvir mais. Nós temos que nos posicionar como uma voz profética, como uma voz como a Débora, essa juíza, que salvou e libertou uma nação. Aqui diz que ele falou, eu não vou se você não for. Nós precisamos nos posicionar, porque o mundo aí fora, gente, não está de brincadeira. E nós, como coluna, gente, nós temos que nos posicionar. Trazer a verdade para os nossos filhos, a verdade para as pessoas. Nós temos a verdade. Amém? A outra mulher que eu trouxe aqui também como um exemplo para nós foi Abigail, que está lá em 1 Samuel, do 25, do 2 ao 3, que vai falar, né? Havia um homem rico em Maom, que tinha propriedades perto da região do Carmelo, possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e era a época de tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal, descendente de Calebe. Sua esposa Abigail era uma mulher inteligente e bonita, mas Nabal, descendente de Calebe, era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. Ou seja, uma mulher que estava vivendo ali numa casa, né, com um homem mau, um homem rude, mas foi uma mulher como coluna forte para sua casa. E ela salvou não só a sua casa, mas ela também garantiu o seu futuro, com a atitude de se levantar e se posicionar como coluna. Então, a história de Abigail e Nabal é o seguinte: Davi estava no deserto com seus homens, e Nabal e os seus servos, os servos de Nabal estavam lá tosqueando as ovelhas. Só que aí Davi protegeu eles em tudo que eles estavam fazendo, e eles fizeram o trabalho de tosquia, de cuidar lá das ovelhas e foram embora.
são e salvos, sem perder uma ovelha. Porque naquele tempo, né, gente, eram muitos inimigos ali. E chegando em casa, eles contaram para Nabal que Davi tinha guardado eles. Só que aí Davi, eles estavam com fome. Tinha muita gente lá com eles, e ele falou assim, já que a gente ajudou Nabal, vamos lá. Mandou 2 servos lá para ir, né, lá. Está quase terminando, gente. E aí Davi mandou 2 homens lá falar para Nabal que se pudesse dar pão, né, mantimento para eles. E Nabal fez o quê? Virou as costas. Virou as costas. E trouxe ira no coração de Davi. E Davi determinou que naquela manhã, estava à noite, naquela manhã, todos os homens da casa de Nabal seriam mortos, tanto os escravos como os livres. Só que aí o servo chegou na Abigail e falou, olha, faz alguma coisa aí por nós, porque senão o mal já está sobre a nossa casa. E contou a história. E ela se levantou, ela teve uma atitude. Então, eu não vou ler tudo, porque não tem tempo, mas lá no versículo 18, Abigail toma uma atitude. No versículo 23, Abigail se prostra diante daquele que podia resolver a questão. Ou seja, no 18 ela tomou uma atitude, providenciou tudo o que Davi precisava, pôs o servo para ir na frente, e ela foi atrás. Lá no 23, quando ela chega diante de Davi, ela se prostrou diante dele. E aí, Abigail toma a culpa pela ofensa sobre si, com o coração quebrantado, no versículo 24. E Abigail intercede pela sua casa, no versículo 25. Abigail pede perdão pela sua casa, versículo 28. Abigail profetiza na vida do futuro rei, versículo 29 e 30. E Abigail evita uma tragédia, versículo 32 e 34. Abigail recebe a sua petição e é atendida no versículo 25. Olha só a resposta de Davi para ela. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso, que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com minhas próprias mãos. No versículo 35 diz, então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse, volte para casa em paz, ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Uma mulher que se levantou como coluna na sua casa, impediu uma tragédia, ainda garantiu o seu futuro. Então, a história de Abigail traz muitas verdades para a nossa vida. Nós precisamos deter a palavra de Deus, porque é nela que nós vamos ter instrução de tudo na nossa vida, na nossa casa, nossa família, em tudo, em tudo. Nós precisamos conhecer a verdade de Deus, porque é a partir daí que nós vamos ter uma vida plena no Senhor. E para finalizar, gente, eu coloquei aqui Isaías 60, 1 e 2 para nós mulheres, para nós orarmos, para nós nos levantarmos como mulheres que detêm a verdade, que diz o seguinte: levante-se, Jerusalém, que sua luz brilhe para que todos a vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Você, mulher, como uma coluna, o Senhor fala, se levante, porque a tua luz vai brilhar e todos vão ver, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ser coluna. Aqui fala no 2, trevas escuras como a noite cobrem as nações, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. Quando nós nos levantarmos, nos posicionarmos como coluna, gente, a luz do Senhor vai brilhar e todos vão ver. Lá em Mateus 5, do 15 ao 16, coloca aí para mim, por favor, para mim finalizar. Agora eu vou ler aqui. Olha, gente, você vê. Mateus 15, né? Coloca aí, vê se consegue aí. Mateus 5, do 15 ao 16. Deixa eu ver aqui se a minha chega. Mateus 5. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa.
Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. Amém? Nós nos posicionarmos como coluna, a glória do Senhor está sobre nós. E quando a luz do Senhor vem sobre nós, ela não é escondida. Ela é colocada no topo, para que todos possam ver a luz do Senhor e a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Nós, como mulheres fortes, gente, se nós nos levantarmos como coluna, nós vamos levar a luz de Cristo, primeiramente para a nossa casa, para a nossa nação. Então, eu gostaria de nós orarmos agora neste momento. Vamos orar? Antes da pastora Eide vir aqui apresentar as aniversariantes, orar por nós. Vamos orar, vamos falar ao nosso coração, ao Senhor, abrir o nosso coração, porque o Senhor ministrou muito no nosso coração hoje, muitas verdades, e nós precisamos buscar nele ser tudo aquilo que ele projetou para nós nos levantarmos como coluna. Talvez vocês hoje, pode estar como aquela foto que estava aqui daquele prédio, né? Meio destruído, algo na sua vida está lá. Mas como coluna firme, o Senhor vai vir sobre a sua vida. O Senhor vai vir e a luz do Senhor, ela vai resplandecer. Então, mulher, se levante, se posiciona, busque no Senhor, busque o Espírito Santo para te ajudar. Busque. Tem jeito para tudo. Então, vamos orar? Eu gostaria que vocês falassem com as suas palavras, aquilo que está ministrando aí no seu coração, aquilo que o Espírito Santo trouxe na sua mente para que você pudesse falar para Ele, sabe? É o seu momento com Deus agora, é o seu momento com Ele. Não saia daqui sem falar, Senhor, eu preciso que o Senhor age na minha vida aqui. Eu preciso que o Senhor me ajude a firmar uma coluna aqui. Pai, nós estamos aqui nessa noite, meu Pai, e a Tua palavra ministrou no nosso coração, muito forte, Senhor. Uma palavra que nós precisamos, meu Pai, ter ela como verdade, porque nós, como mulheres firmes no Senhor, como uma coluna, meu Pai, nós precisamos sustentar, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossa casa. Nós precisamos, meu Pai, ser uma mulher firme, meu Pai. Uma mulher que vai ajudar não só os nossos filhos, mas todos aqueles que chegarem a nós. Pai, nós queremos ser verdadeiramente esta coluna, e que a luz do Senhor possa estar sobre nós, meu Pai, para que as pessoas possam ver, meu Pai, o Senhor em nós, a nossa casa restaurada, a nossa família diante do Senhor. Pai, nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, nos dê força, Senhor, porque nós precisamos entregar áreas da nossa vida ao Senhor, nós precisamos deixar coisas, meu Pai, diante do Senhor, porque nós precisamos nos levantar como uma mulher forte, como uma mulher firme, como uma mulher que a luz do Senhor vai brilhar, meu Pai. Pai, nos ajuda, Senhor. Não é fácil, meu Pai, mas não é impossível. Se nós formos guiadas pelo Senhor, meu Pai, nós vamos ser a luz. Nós vamos ser a luz que a nossa casa necessita, aquilo que nós precisamos, e os nossos filhos não vão se perder, nós não vamos deixar a nossa casa ser destruída. Pai, neutraliza agora, Senhor, todas as armas do inimigo contra a nossa casa, porque a nossa casa, Senhor, é o templo do Senhor, a nossa casa é do Senhor, meu Pai, é o Senhor que está lá. Não deixe que o inimigo venha destruir, meu Pai, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nos ajuda a proteger, meu Pai, a guardar nossos filhos, nossa família, meu Pai. Nós dependemos de Ti. Pai, nós não vamos conseguir se o Senhor não nos ajudar. Se o Teu Espírito Santo não trazer essa verdade ao nosso coração, à nossa mente. Nós não queremos só ouvir, meu Pai. Nós queremos praticar a Tua palavra. Nós queremos ser como coluna firme, que sustenta a verdade que é o Senhor. Então nos ajuda, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Nos ajuda a permanecer firme em Ti. Amém.